Tudo Pode Dar Certo, o podcast que vai te incentivar, te motivar e acelerar os teus negócios. O meu intuito com esse projeto é fazer você se inspirar nas histórias que os meus convidados vão contar aqui nessa mesa. Esse podcast é sobre pessoas e negócios. E hoje, aqui comigo, está um empresário que tem uma caminhada de mais de 30 anos de estrada e vai contar um pouco sobre a história dele. Ele já ajudou milhares de empresas a se acelerarem, a chegarem no topo, empresas de grande nome no mercado nacional. O nome dele é Celso Cecconi e ele está hoje aqui no Tudo Pode Dar Certo para compartilhar com vocês a história dele. Celso, bem-vindo ao nosso podcast, é uma honra estar aqui contigo hoje. Antes de qualquer coisa, antes de a gente começar a nossa conversa, eu quero te agradecer por estar aqui com a gente. Eu sempre falo para todas as pessoas que o tempo é o que a gente tem de mais precioso nessa vida e é uma honra para mim ter um pouquinho do teu tempo aqui com a gente. Eu que agradeço. Para mim também é uma honra estar aqui. Fiquei feliz quando você convidou, sabendo que são os primeiros. Falei que bom ser um dos primeiros junto com você aqui. Muito legal. Gente, o Celso é um dos clientes da minha agência, da Digital, e hoje ele está aqui com a gente para contar um pouquinho da história dele. Vamos começar esse papo, Celso, contando para o pessoal como que surgiu o teu interesse pelo empreendedorismo, né? Tu que tens uma caminhada aí de anos de mercado como um empresário, né? Um empreendedor, que ajuda, auxilia outros empreendedores, outros empresários a alcançar o sucesso através de consultorias, mentorias e, nesse momento, como criador do método ProGrowth, né? Conta pra gente quando que despertou assim, o interesse para isso. Ana, é uma história longa, eu vou resumir, depois a gente vai se aprofundando. Foi surgindo. Eu vou te explicar como foi. Eu tenho uma carreira de mais de 30 anos trabalhando dentro de grandes empresas, ajudando as empresas a crescerem ou ajudando os clientes dessas empresas também a crescer. E sempre vinha na minha cabeça, eu quero montar uma empresa, mas não tinha um produto ou um serviço ainda. E nos últimos anos, quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre inteligência emocional, sobre autoconhecimento, tudo mais, me veio a necessidade, me surgiu oportunidades de ajudar as empresas como consultor e como mentor. Isso está fazendo uns mais de 5 anos que nós temos a empresa e trabalhamos como mentor e consultor. E aí surgiu, através de uma oportunidade de ajudar empresários que estavam com as empresas bagunçadas, a gente pode falar sobre isso, e comecei a ajudar, comecei a gostar, porque são 30 anos de bagagem, né? E de mercado, é bastante coisa, então bastante empresas que a gente pôde auxiliar e ter essa experiência me fez montar a minha empresa. Então, foi através de oportunidade, Ana, que a gente montou, abriu isso. Ô Celso, eu gosto muito de falar sobre empreendedorismo porque eu percebo que as novas gerações são gerações de empreendedores. Sempre que algum amigo, eu converso muito com os meus amigos sobre isso, assim, Ana, a mão de obra está muito difícil no mercado, por que será, né? Às vezes a gente tem um funcionário que é um colaborador bom e tal, o cara se desprende da empresa para montar o seu negócio. E eu tenho essa visão, essa imagem de que as pessoas estão muito partindo para o empreendedorismo, né? Porém, como se popularizou essa questão do empreendedorismo, esse assunto, enfim, a gente acaba se deparando com empresas que não têm base o suficiente para dar continuidade num crescimento. De uma forma mais leve eu trazer esse assunto. Empresas que têm empreendedores, que têm vontade, que têm sangue de empreendedor, mas que não conseguem levar a empresa adiante, não conseguem manter o crescimento empresarial. Eu imagino que na tua caminhada, no teu dia a dia mesmo, tu se depare muito com situações como essa, né?
Ana, a gente percebe que existe empreendedores. A pessoa abre uma empresa quando ela percebeu que existe uma oportunidade e ela monta uma empresa. Isso pode ser desde pequeno ou como eu, depois de uma certa bagagem. E só que eles não se preparam. Eles crescem, às vezes crescem, chega até um patamar, mas não se profissionalizaram. E hoje o mercado exige profissionalismo, né? Então a gente pega muito empresários que estão perdidos, não sabendo aonde vai, e porque não tem profissionais adequados, porque não tem uma rotina certa, porque não tem procedimentos ajustados, porque às vezes não tem nem meta, porque às vezes não tem um departamento financeiro, né? Então Bem ajustado. muitas coisas porque ele cresceu pela oportunidade, mas não se preparou para crescimento. É um crescimento, né? A maioria dos empreendedores, eles de fato veem uma oportunidade, investe nisso, abre uma empresa, porém não está preparado para o que vem depois. E não existe, assim, gente, eu vou fazer uma faculdade de empreendedorismo. Né? Eu acho que o empreendedorismo ele tem muitas vertentes e tem muitas coisas que acontecem de forma inesperada e a gente precisa mesmo se preparar para essas coisas que acontecem, né? Eu até esses dias estava assistindo uma entrevista que tu deu, foi na TV, se eu não me engano, e tu falou, problemas sempre vão ter, né? A gente precisa descobrir uma forma de como lidar com isso, né? Como passar por isso, como transformar isso num desafio para ir adiante, né? Esse é um assunto que eu gosto muito. Quando a gente fala de problema, eu vejo muitos empresários vivendo o problema. Então, eu não vou crescer, se eu cresço eu vou ter mais problema. Para mim, problema é uma oportunidade de negócio. Quando a gente resolve um problema, pode ser de processo, pode ser de pessoas, pode ser do financeiro, pode ser no comercial, você sempre traz crescimento. Então, uma dica que eu dou para os meus clientes é: achem problemas, mas não fiquem olhando para ele. Olhem para resolvê-los. E as pessoas olham o tempo todo para o problema. Uhum. É. Eu acredito que isso acontece, eu acho que em todas as empresas, né? Porque acontece comigo também. A gente se depara com um problema e às vezes tu fica paralisado com aquilo ali, né? Meu Deus, o que eu vou fazer com isso? E agora? Pra onde que eu vou? E é claro que a gente não vai estar preparado sempre pra tudo, né? Precisa dar o start pra poder ter o entendimento de que dei o start, aconteceram algumas coisas, preciso saber como resolver. Mas é claro que ter um consultor, né, ou ter uma bagagem de conhecimento para conseguir solucionar esses problemas que acontecem no dia a dia da empresa é fundamental para o crescimento. Mesmo que o empresário, o empreendedor, ele cresça de uma forma desordenada, eu acredito que existe um momento de parar, analisar e peraí, agora eu vou me organizar. Cresci desordenadamente? Tudo bem, mas a partir daqui eu vou começar a me organizar para poder ir adiante. Eu acredito muito nisso. As empresas crescem com as pessoas que elas têm, só que chega uma hora que realmente é isso, ela tem que parar para organizar, porque senão ela vai cada vez ter mais problemas. E um dos maiores problemas hoje, Ana, que eu vejo, são pessoas adequadas nos lugares adequados e engajadas. Mas sabe quem é o culpado disso? É o líder que contrata. O líder, Ana, ele é o espelho da empresa. Eu falo isso sempre, vou falar sempre, vou defender isso de assim, afinco. Muitas vezes o líder ele não sabe nem gerir. Por que ele não sabe gerir? Porque ele não aprendeu, porque ele não foi atrás de informação e ele acha que ele não... Eu tive agora com encontro com alguns empresários, faço parte de alguns grupos e 90% é o mesmo problema. Eu quero gerir, mas não sei como. Porque gerir, Ana, é gerir processos e pessoas. Sim. O mais difícil são as pessoas. Por que eu penso isso? Eu tenho essa dificuldade também, né? E uma das coisas que eu levo muito em consideração como empreendedora, desde o primeiro momento, do primeiro problema que eu tive com pessoas dentro da equipe, que foi logo no início, né? Quando trouxe mais pessoas para a agência, tive problemas com a equipe. E eu não estava preparada emocionalmente para isso. Emocionalmente.
E é uma coisa engraçada, Celso, porque assim, a gente como empreendedor, a gente tem um pouco assim daquele, não, eu faço tudo, eu resolvo, eu faço acontecer. O empreendedor, ele tem essa energia, né, do fazer acontecer. Só que quando tu se depara com uma outra pessoa na tua equipe, acaba se tornando um pouco mais difícil. Porque não é uma situação, não é um processo que tu precisa resolver. É com uma pessoa que tu precisa lidar. E eu, no mesmo instante que tive essa situação, eu fui pra terapia. Não, vou buscar uma ajuda pra isso. Porque se eu não tô conseguindo resolver isso emocionalmente, eu preciso de alguém que me ajude a fazer isso. Né? E é sempre emocional, não tem jeito. Porque assim, emocional. a razão dá a direção. Sim. Mas é a emoção que nos movimenta. Pode ser a pessoa mais racional do mundo. Se tu sempre for lidar com pessoas, vai ter. tu vai Sempre vai ter muitas dúvidas emocionais, porque a gente acaba se envolvendo muito, né? Enfim, e nessa experiência que eu tive com esse terapeuta, que é terapeuta até hoje, ele me apresentou o coaching. E eu vou até já conversamos sobre isso, né? Eu era a pessoa que tinha maior preconceito com isso. Eu era o tipo de pessoa que não lia livro motivacional, não gostava de trabalho de coaching, não acompanhava isso nas redes sociais, tinha preconceito. E ele me apresentou isso na terapia de uma forma diferente do que a gente está acostumado a ver na internet. Sim. E esse trabalho, ele me abriu tantas portas, e inclusive a gente está aqui hoje nessa mesa, nesse estúdio, nessa estrutura, porque eu passei por um processo com um profissional desse. Então, foi preciso eu quebrar um pouco essa minha resistência para poder entender que ali eu tinha um profissional que poderia me ajudar a quebrar essas barreiras e alavancar o meu negócio. O coach traz consciência para nós, né? Porque quando eu falei para você que eu comecei a estudar, eu me formei em coach, me formei em Master Coach e me formei em Master Coach Business também. A gente só consegue gerir as pessoas direito se a gente se conhece. Se a gente não se conhece, a gente não consegue trazer para as pessoas algo. Porque gerir pessoas, Ana, é ser exemplo. As pessoas não seguem porque aquilo que você fala, elas seguem aquilo que elas veem. Então, posso montar o melhor processo do mundo, tudo ajustado, mas eu tenho como líder e gestor e empresário colocar as pessoas, que é o maior desafio, no processo. Sim. E isso é uma coisa que acredito que todos os empresários têm essa dificuldade de lidar com pessoas. Porque aqui na agência a gente recebe muitas empresas, muitos empresários, e a maior reclamação, assim, né? A gente faz aquela reunião de onboard, vamos te colocar na agência agora, vamos entender como é que é o teu negócio e tal, como é que é a tua equipe. Tua equipe é engajada? Não. Tenho dificuldade de engajar minha equipe. Minha equipe parece que não pega junto. Muitos têm essa reclamação, sabe? Olha, 1 a cada 100 empresários consegue lidar super bem com a equipe. Tem uma pesquisa que o Daniel Goleman fez, que é o pai da inteligência emocional no mundo, que ele diz o seguinte: dentro de uma equipe de 10 pessoas, por exemplo, 2 são aqueles que se destacam, 6, em média, 5 ou 6 são aqueles medianos. E existe também aqueles 2 ou 3, tem uma média, né, que diz, são aqueles que sempre estão reclamando, ele chama de terrorista, porque eles falam mal de tudo, eles reclamam de tudo. E a gente tem que estar olhando muito para isso. Mas tem algumas coisas para engajar as pessoas, Ana. Sim, muitas, né? Porque se a gente não colocar, a gente como empresário, tem uma coisa que não é para colocar na parede só, que é aquela missão, visão e valores. Tem que vivenciar uma cultura organizacional saudável. As pessoas necessitam se sentir importantes. Mundialmente, a maior necessidade que as pessoas têm é de se sentir importante. E nós, como empresários e empreendedores, os nossos funcionários e colaboradores têm que se sentir importante aqui dentro. Eles têm que participar das decisões, têm que saber onde a empresa vai chegar, como ela vai chegar, tem que participar disso. Se a gente não coloca elas participando disso, é difícil engajar.
O desafio é muito maior. Então, reuniões motivacionais, mostrando onde a empresa está, onde a empresa vai chegar, por que montou uma sala dessa, por que montou um escritório desse. É mostrar que a gente depende deles, porque não existe uma empresa de sucesso se não tiver pessoas engajadas andando junto, remando para o mesmo lugar. E quando se percebe que tem alguém que não está engajado, tem que colocar política de feedback. Porque às vezes as pessoas necessitam saber, estou indo bem ou estou indo mal? Mas não só feedback negativo, tem que trazer feedback positivo. Não adianta dar feedback só de correção, tem que falar bem das pessoas, tem que elogiar as pessoas, tem que, mesmo que ela entregue um relatório básico, porque ela cumpriu o prazo, parabéns por ter cumprido o prazo. Elas têm que se sentir importantes. Então são coisas que fazem, nós gostamos disso, e eles também. A gente tem que amar os nossos funcionários, porque senão eles não vão amar a nossa empresa. Parece uma utopia, uma bobeira, mas se você conversar com grandes líderes, que a gente tem acesso a eles fazem isso, eles amam os funcionários, eles trazem diferenciais para que as pessoas se sintam importantes dentro da empresa. Uhum. É exatamente sobre isso. Amar as pessoas, né, para que elas amem a empresa. É claro que a gente está conversando aqui, né, de um cenário perfeito, né, ideal. Porém, no dia a dia acontecem várias situações que a gente precisa ficar sempre atento, né. Mas as pessoas são tudo. Porque hoje, por mais que a internet ela esteja super em alta, os meios digitais estejam super em alta, a tecnologia esteja avançando na velocidade da luz, assim, as coisas estão se encaminhando para cada vez mais digital e menos físico, né? Porém, mesmo o digital, mesmo o tecnológico, é feito para pessoas. Então, uma empresa é feita de pessoas, o marketing é feito para pessoas. Então, quando eu trago alguma relação assim para o meu cliente sobre marketing, em primeiro lugar, o consumidor, em primeiro lugar, pessoas. Então, no fim, é tudo sobre pessoas. Independente do que seja, de tão tecnológico que seja, de tão digital que seja, é para pessoas. A finalidade são pessoas, sabe? E isso é importante estar dizendo. E uma coisa bem importante também é trazer a verdade. Porque não adianta você ir para o digital, por exemplo, trazendo um personagem que não é verdade, e você ser um empresário que fala uma coisa e faz outra coisa, né? Então, sempre vai ter pessoas. Eu também acredito, Ana, que mesmo vivendo no mundo digital, as pessoas precisam de um contato humano. Então, quanto mais a gente humanizar os processos, mesmo no digital, o sucesso é melhor. Sim. Nunca vai. O pessoal tem muita preocupação da inteligência artificial ocupar o lugar dos outros. Não, mas quem programa a inteligência artificial é o ser humano. Eu tive numa palestra agora recente. O ser humano nunca vai superar a inteligência artificial. O importante é juntar o ser humano com a inteligência artificial, né? Então, mas sempre vai existir a necessidade do contato, do olhar, do elogio, né? Eu senti muito essa questão do digital quando a gente começou a trabalhar com o marketing digital. Parece que quando tu traz isso para o empresário, principalmente o empresário que já está no mercado há muitos anos, quando tu apresenta para ele uma proposta de inovação em relação ao mercado digital, ao marketing digital, a parte comercial, que é o que tu eu conheço, manja muito, né, de comercial. Quando tu apresenta alguma coisa assim, olha, eu tenho essa tecnologia, eu tenho isso aqui, essa estratégia, que pode te ajudar na tua parte comercial, lá no teu marketing, enfim. Existe muita resistência por parte dos empresários. Então, é uma resistência que ele precisa começar a olhar e precisa quebrar. Mas eu já percebo, Celso, que tem pessoas e pessoas. Inclusive, hoje, eu fiz uma reunião com um empresário aqui da cidade de Tubarão, e que é um empresário muito respeitado. Eu até nem vou comentar o nome dele aqui agora, mas é impressionante como tem pessoas que têm visão de negócio, né? Imagina, pra mim, que sou uma pessoa jovem,
sentar numa mesa com um empresário que está há 50 anos no mercado, que tem uma empresa há 50 anos, para mim é uma responsabilidade e uma honra. Porque eu me sinto muito assim, o cara que tem 50 anos de empresa cede o tempo dele para ouvir o que eu tenho para dizer, é porque esse cara tem, no mínimo, muita visão de negócio, né? Porque, poxa, ele tá ali me ouvindo falar, cara, ele fez isso assim, ele tá trabalhando há 50 anos. É uma pessoa que pode dizer assim, não, até agora eu fiz dar certo, né? Quem é tu pra me dizer que é o que eu tenho que fazer ou não? Então tem os profissionais que, mesmo maduros, têm essa visão de abrir a cabeça, abrir a mente, pensar fora da caixa e ouvir o que a nova geração tem para dizer, e tem aqueles que são resistentes, mais cabeça dura. Eu vou pegar isso como esse gancho, tá, Ana? Empresários de sucesso, para continuar tendo sucesso, eles escutam o mercado. Oportunidades vêm de conversas. Se você pegar mesas de grandes empresários, sai grandes negócios porque eles estão trocando experiência, trocando ideias, né? Então, quando ele traz você para uma conversa para aprender com você, você vê que é um empresário de sucesso. E não tem como hoje, não existe a possibilidade de você não estar no digital, pelo menos, nem às vezes que for para vender, mas para usar como portfólio. Para usar como uma presença de marca, né? Você tem que estar ali, não tem jeito. Mas quando a gente fala de área comercial, de fazer venda, existem várias formas de você chegar nas pessoas. Mas hoje, uma forma mais produtiva e eficiente de você chegar a um número grande de pessoas é através do digital. O digital, ele tem detalhes bem importantes que a gente tem que ficar atento, né? Mas hoje não tem como mais você ficar fora do digital, né? Eu vivo muito bem no mundo físico, né? Mas senti a necessidade muito grande de começar a olhar para o digital e me especializar no digital, porque não dá para ser amador no digital. Não tem jeito, né? Eu acho muito, como eu tava falando ali, que assusta as pessoas, elas ficam um pouco assustadas, porque na cabeça de muitas pessoas, tanto empresários ou não, as coisas vêm para competir ou tirar lugar. Por exemplo, o digital veio para tirar o lugar do físico, né, em relação à publicidade. A publicidade digital veio para competir com a publicidade física. Não, é um complemento. Vai continuar sendo importante o físico, o offline, e vai ser importante também o online, o digital. Então não é uma competição, não é que uma coisa veio para tirar o lugar da outra, não, veio para somar, não para dividir. Quando eu escuto isso, eu penso muito naquelas coisas de crenças, né? Quando a gente fala de crenças limitantes e tudo mais, quando a pessoa fala que vai dividir, a gente fala de que são crenças de escassez, puxa vida. A gente não tem que dividir, a gente tem que somar. Ou multiplicar. Então, a ideia digital é agregar. Sempre eu tenho coisas fortes, ou coisas que eu tenho que desenvolver. Então, quanto mais coisas fortes eu trago para o meu negócio, eu cresço. Eu vou melhorando. O digital tá aí para continuar. E quem não tiver no digital, a gente escuta muito especialista sobre isso, você sabe, você também conhece muito o digital, eu vejo que não que vai quebrar, não vou dizer isso, mas para crescer sem o digital vai ficar muito desafiador. Tem uma frase bem famosa do Bill Gates que fala sobre isso, né? É uma frase já um pouco antiga. E ele fala, em 3 anos existirão 2 tipos de empresa. Uma que fazem negócios na internet e outras que não estão no mercado, que não fazem negócios. Então, é isso, sabe? Então tem que estar no digital porque é algo que vem para somar. É algo que eu falo para todos os meus clientes. Muita gente chega para mim e diz assim, Ana, eu sou muito bom no que eu faço, eu sou expert, eu tenho muito conhecimento, a minha parede é cheia de diploma, cheia de curso, de certificado, mas o meu concorrente, que se formou há bem menos tempo que eu, vende muito mais que eu. E eu digo
todas as vezes e repito, não basta ser bom. Não basta. Tem que ser bom e bom de marketing. Tu não pode mais se limitar, né, a isso. Tem que saber vender o teu produto, tem que saber se vender. Tem que saber se vender, porque no mundo físico, quando a gente está no processo de venda, e quando você comete um erro, você consegue corrigir. No digital, você não tem muito essa possibilidade de corrigir no digital. Ele dá mais trabalho. Então, quanto mais assertivo você for no digital, melhor vai ser. E o processo de venda, Ana, que é um assunto que a gente conhece bem, ele é logo... A gente começa a mudar um pouco aí do digital e falar um pouco de vendas, que acho que vale a pena a gente falar sobre isso. As pessoas falam assim, eu não sei vender. Aí eu vou dizer assim, você se vende todo dia. Sim. Quando você acorda, você está se vendendo. Quando você está com seu marido, você está se vendendo. Quando chega aqui, você está se vendendo. E a venda começa pela comunicação. Comunicação, inclusive, não verbal. Não verbal, com Como certeza. é que eu chego na empresa, como é que eu chego nos lugares, que roupa que eu estou, como é que está o meu semblante, como é que está a minha comunicação. Né? E o digital pega muito isso, né, Ana? Como é que eu me posiciono? O digital você tem detalhes de cores, de arquétipo e de tudo mais, mas o mundo físico também. Então, se a gente associar o físico para o digital e o processo de venda, então quem fala que não vende está enganado. Você se vende todo santo dia, né? Então, para a gente colocar aqui na mesa do nosso papo, em relação a sucesso empresarial, acredito que a gente pode listar a parte de estrutura organizacional, né? Principalmente a parte da empresa, assim, as pessoas, processos, né? Processos bem claros, processos que sejam claros para o gestor, que sejam claros para o time também, principalmente. À frente do marketing é super importante. Enfim, o marketing digital, o marketing offline, mas a veia do marketing é muito importante também. A parte comercial, isso é fundamental. Que é uma outra parte, uma outra vertente, né, dentro das empresas que é super importante. E essa vertente é a que tu atua mais ativamente, né? Então, o Celso hoje, ele vai para as empresas como consultor, ele vai como um mentor para empresários e gestores e trabalha muito várias áreas da empresa, mas o comercial de uma forma bem ativa. Ana, eu trabalho comercial há 35 anos. Eu trabalhei dentro das maiores empresas do mundo, posso dizer. Ou líderes, ou se não for maiores, algumas líderes no seu segmento. Então, hoje eu divido a empresa de duas maneiras, de forma resumida, ataque e defesa. Comercial e marketing digital, atacando, mas eu tenho que ter uma estrutura de suportar isso tudo. Né? E a gente percebe muito, em quase todas as empresas de pequeno e médio porte, uma área comercial amadora. E o que a gente traz profissionalize sua área comercial. O que a gente pode considerar como uma área comercial amadora? Quais são os indícios dentro de uma empresa que tu identifica assim, essa empresa tem uma área comercial amadora? Ana, muito falta de processo. Não é processo engessado. Por exemplo, quando chega um lead, quando chega alguém interessado, a área comercial não sabe o que faz. Não sabe atender. Não sabe atender, não sabe o que eu tenho que fazer, qual é o meu propósito com isso. Como é que, quando eu chego a esse lead, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar, eu tenho que mandar WhatsApp, eu tenho que marcar reunião, o que eu faço? Mas antes de entrar, porque existe uma coisa que eu gosto muito de fazer, sempre se preparar para. Vou dar um exemplo. Então a gente vê, depois eu entro nesse detalhe, tá? A área comercial, ela não tem processo. Cada vendedor faz aquilo que quer. O gestor vende, por exemplo, o gestor não está focado na gestão, ele está focado em vender também. Ele tem meta de venda, não é meta da equipe, é meta dele individual. Cada um faz aquilo que acha que tem que fazer.
não tem rotina. Então, cada um... Eu vejo em casos que não tem reunião, não tem reunião de one-on-one, não tem reunião comercial. Muitas vezes não tem meta, não tem acompanhamento de meta, não tem indicador, não tem treinamento para as pessoas seguirem um processo. Porque e são duas coisas. Eu tenho que treinar, a gente tem que treinar os vendedores, a área comercial, mas tem que treinar o gestor para saber como é gerir uma área comercial. E o diretor também, porque o diretor traz uma estratégia e ele não sabe qual que é o processo que as pessoas têm que seguir. Então fica todo mundo só cobrando número. E eu não tenho que cobrar números. Se eu estou com a equipe seguindo uma rota, o gestor sabendo gerenciar com rotinas leves, uma estrutura organizada, cada um no seu quadrado, cada um nas suas funções, seguindo mais uma estratégia de atendimento, e o diretor fazendo a estratégia, isso dá certo. Só que você não vê isso. Você vê muitos gestores não sabendo o que fazer, cobrando número, não olhando para as pessoas, não sabendo nem o processo adequado. Então é isso, Ana. É isso que a gente vê no mercado. Eu acredito que assim, tudo vem muito... Tudo vai... É uma ligação, né? É uma teia. As coisas estão muito ligadas dentro da empresa, né? Por exemplo, como tu falou, olha, no primeiro momento, chega uma pessoa interessada dentro da tua empresa, tu não sabe nem... A área comercial não sabe nem o que faz. De quem é a culpa disso? A culpa é do líder. Primeiro, porque tu não contratou uma pessoa ideal para aquela função e pior que isso, porque tu não treinou essa pessoa para aquela função. Quanto se gasta em tráfego pago? Quanto se gasta para isso? Exatamente. E aí você escuta assim, ai, o lead é ruim. Pô, meu, desculpa, pô, meu. É meu, porque não é o lead que é ruim, é a sua equipe que não está sabendo esquentar o lead. Ou você não faz o tráfego pago direito, que eu acho improvável, às vezes pode ser que aconteça, mas quando o lead chega, olha só que interessante. Vamos lá, é um lead, posso falar sobre isso, que eu acho interessante? Chegou um lead, o lead, para quem não sabe, é alguém interessado. Não né? É cliente, não, lead e cliente são coisas diferentes. É alguém interessado, chegou alguém interessado porque fez algum anúncio. Então, fiz um anúncio de tráfego pago para vender uma casa. Até nem em relação a tráfego pago, pode ser um lead interessado de qualquer outro canal. Aí só que o que aqui comercial faz? Pega e liga. Pera, calma. Eu falo sempre, se prepara para algo. Se prepara para receber o lead. O lead veio, eu tenho que saber que canal que ele veio. Veio via Facebook, veio Instagram, veio telefone. E o que fez esse lead vir? E se eu tenho o nome do lead, Ana, olha que legal. Eu pego o Instagram do Celso Cecconi. Ele entrou em contato comigo, eu vou pegar. Quem é o Celso Cecconi? O Celso Cecconi, ele é casado com a Kátia, que legal. Tá tudo no meu Instagram. Eu sou mentor de negócio. Opa, que legal. Ele foi vovô. Eu fui vovô agora, né? Ele nasceu a neta dele. Então, quando aí eu tenho um processo. Quando eu recebo um lead, primeira coisa, eu vou ligar. É o processo da empresa. Eu ligo e falo, oi Celso, tudo bem? Aqui é a Ana da Um Digital. Eu vi que você está interessado num serviço nosso, mas antes disso, parabéns, eu vi que você foi vovô. Que legal. Aí tu já ganha a pessoa, você né? já começa um processo de, puxa, eu não sou mais um lead, ela se importa comigo. Ela se importa comigo, é exatamente isso. E Ana, não é difícil fazer isso, é só preparar a equipe para. E se eu faço isso, olha só, e o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conduzir ela para algo. Sim. Quando a gente treina uma equipe comercial, não para vender, olha que loucura, não é para vender, é para ajudar. Ajudar antes de vender, né? Sempre. Porque a venda, ela nada mais é que a solução de problemas. A venda, ela traz duas coisas. Ou eu resolvo um problema, ou eu entrego um desejo. E quando eu entendo profundamente, através de perguntas, e me importar com aquele lead, que não é mais o lead, agora é o Celso, eu faço, só que eu faço isso olha, é lindo. Vendas é uma arte, só que eu tenho que saber qual é o caminho, como eu me preparo, o que eu tenho que fazer com cada fase da venda. A gente tá numa situação aqui na agência que cabe muito para isso que a gente tá conversando agora, que a gente tem um cliente que tá fazendo um trabalho muito forte de tráfego pago. Mas o que eu percebo, a gente até tá numa parceria com uma outra empresa fazendo esse trabalho em conjunto, porque a gente quer trazer muitos resultados para essa empresa, né?
de uma forma de crescimento exponencial de números, de resultados mesmo. Só que o empresário, ele vê essa oportunidade porque é isso que a gente vende para ele na internet, né? Olha, através de tráfego pago, através de marketing digital, através de produção de conteúdo, a gente consegue gerar para ti uma base de leads para tu poder movimentar o teu negócio. Num primeiro momento, o empresário, ele pensa que é o quê? Nossa, a agência vai encher a minha empresa de clientes, eu vou vender horrores e tudo vai ser lindo e maravilhoso. Não é assim. Precisa ter preparo. O papel Sei a palavra que você falou agora? Preparo. Sim. Tem que se preparar para. Sim. Porque daí a gente chega com uma base de leads. Quem vai atender esse lead? O que essa pessoa vai dizer? De que forma que vai ser atendido? Quantas pessoas eu tenho que ter para atender aquilo? Para atender aquilo, né? Exatamente. Porque eu tenho que saber, chegou um lead, olha que interessante isso. Se você não entrar em contato com o lead nos primeiros 15 minutos, você perde a chance de vender em torno de 50%. Então eu tenho que ter um processo, mesmo que seja uma mensagem no WhatsApp, mesmo que seja alguma coisa, mas não é qualquer mensagem. A mensagem é adequada para aquele interesse daquele cliente, né? Mas eu vejo que tudo isso que a gente está conversando, começa lá no gestor, né? O gestor tem que estar preparado, o gestor tem que ter um entendimento disso. Empreender hoje, como eu comentei no começo da nossa conversa, é uma geração mais empreendedora? Sim, estamos vivendo um mercado extremamente competitivo. Competitivo também nos negócios. Porque antes era muito difícil tu abrir uma empresa. Hoje é muito fácil. Se essa empresa ela vai ter vida útil, ela vai ter vida longa, é outra história. Mas abrir uma empresa e começar a empreender é fácil. Sim. Hoje. Tu não precisa de muito investimento, basta tu querer. Porém, o gestor ele tem que saber um pouco de tudo. Não que ele tenha que ser especialista em tudo, porque a gente consegue montar a equipe com boas pessoas para ter uma base sólida. Mas o gestor ele tem que entender um pouquinho de cada coisa, para que ele consiga conduzir as pessoas. E também cobrar de forma certa, né, de forma objetiva. Porque o gestor ele precisa saber, como é feito esse atendimento? Será que o meu atendimento lá na ponta, lá no comercial, tá legal? O que a minha equipe de marketing está fazendo? O que eu estou investindo está me trazendo retorno? De que forma que está sendo feito esse trabalho? E eu vejo isso como algo que é treinável também. Então, o gestor ele também precisa de treinamento. Ana, é treinável, mas dá trabalho. Dá muito trabalho ser gestor eficiente. Porque não é olhar o relatório no final do mês. É todo dia, é toda manhã, é toda hora. Eu tenho que fazer ajuste nos processos, eu tenho que ouvir o que a equipe está dizendo. O que a equipe está dizendo é aquilo que nós treinamos? Aquilo que a equipe está dizendo é o processo que nós montamos? É a estratégia que nós queremos? Então tem que vir da diretoria, tem que ir para o gestor e o gestor tem que fazer isso acontecer na operação. Uma coisa que eu acho bizarro, tá? Bizarro mesmo. Às vezes a gente chega monta uma estratégia para a equipe comercial tá aqui. A resposta não tá vendendo. O cara cancelou comigo, cancelou o contrato, não sei o quê. Primeira coisa que eu pergunto, por quê? Não, o mercado tá ruim. Sempre tem uma desculpa assim aleatória. Não, o mercado tá ruim. Porque agora o pessoal mudou o governo, o pessoal tá dando uma segurada. Porque eu falei, gente, pelo amor de Deus, como assim? Tudo pode acontecer, mas a gente tem que saber o porquê que o cliente não comprou, a gente tem que saber o porquê que o cliente não quis renovar, a gente tem que saber o porquê que o cliente cancelou. Ana, é muito fácil colocar a culpa nos outros. Exatamente, terceirizar, né? Quando a gente aprende uma coisa chamada autorresponsabilidade, que o meu resultado, quem faz sou eu, independente do que o governo está fazendo, e se está em crise eu trabalho mais, se está em crise eu monto uma estratégia adequada. Dizer que o mercado, entrou um governo novo e parou o mercado, então ali tem oportunidade de crescimento, o que eu tenho que fazer para aumentar o crescimento? Uma coisa que, não quero usar uma palavra forte, mas uma coisa que me dá arrepios
é quando eu escuto isso. Ah, eu tô com um problema porque o governo parou, eu tô com um problema porque o cara cancelou, porque ele tá sem dinheiro. Ah, os meus clientes não têm dinheiro, não vendem por causa disso. Ah, e por que que Tá o buscando outro... preço. Mas por que que o outro vende? Uhum. Você pega a equipe de 10, tem 2 vendendo, 5 mais ou menos, e 2 não. Pergunta se esses 2 que estão vendendo estão reclamando do mercado. Não, eles estão se movimentando, eles estão se preparando, eles estão se conectando num público adequado. Porque para eu fazer venda, eu tenho que juntar 3 coisas. Falar com a pessoa certa, do jeito certo e na hora certa. Se eu não vendo para a Ana, porque eu estou errando ou na minha forma de abordagem, ou a Ana não é o meu cliente adequado. Então eu tenho que olhar para um público, para o mercado que vai comprar de mim. E tem uma outra coisa também, né? O empresário, ele tem o olhar apaixonante pelo seu negócio, né? Então, no primeiro momento, se a gente tem uma situação em que não está acontecendo uma venda, que não estou renovando o contrato, em que não estou caminhando para o sucesso, primeiro de tudo eu tenho que parar e analisar: o meu produto tá legal? Sim. O meu produto é bacana? O serviço que eu estou prestando, ele é um serviço de qualidade? Ouvir o feedback do cliente. Isso eu vou pegar sobre isso. Para vender tem um monte de coisa. Posso ver, eu cresço uma empresa de que maneira? Trazendo clientes novos ou vendendo mais produtos para os mesmos clientes. Que é muito mais barato. Né? Que é muito mais barato. Como é que eu trato a minha carteira de clientes? Esses clientes que eu tenho contrato, o que eu entrego de legal? Eu faço uau? O uau que eu digo puxa, uau, eu tô sendo realmente, eu tô sendo eficiente, eu tô sendo eficaz, eu tô comunicando, eu tô mostrando que eu tenho interesse para ele. Muitas vezes, eu pergunto para o empresário assim: quais são os seus principais clientes? Porque você tem clientes, sabe aquela regra de Pareto? Quem são eles? Muitos não sabem me dizer. Nem sabe dizer. Muitos não sabem me dizer, por exemplo, quem são os seus clientes que compraram há 6 meses e não estão comprando atualmente. Não sabem dizer. Se eu pego essa base de clientes e movimento com uma estratégia eficiente, até com digital, ou com ligação, ou com uma carta física, ou com telefone, qualquer coisa eu tenho que mexer ali. Sai tanto negócio, Ana. Sucesso é movimento, né? Total. Mas aí aquela coisa, do movimento, eu lembrei. Racionalidade me dá a direção. O que me movimenta para o sucesso são as minhas emoções. E muitos empresários, muitos gestores só veem problema. A maioria deles só vê problema. Sabe que uma coisa que no processo de coaching a gente trabalhou muito lá com esse meu treinador foi a parte espiritual. Porque o gestor, ele precisa estar... O líder, o gestor, o empresário, o empreendedor, enfim, ele precisa estar com todas as áreas da vida em equilíbrio. Não tem como uma tá aqui, outra tá aqui, em relação a tudo, em relação à saúde, em relação a lazer, em relação à parte espiritual e a parte profissional. Se você quiser alta performance, ou você coloca... O coach diz uma roda da vida, pilares da vida, ou você olha para eles de forma adequada, porque como é que eu vou produzir o meu máximo se eu não sou um bom marido? Tenho conflito na minha casa. Como é que eu vou produzir o meu máximo se eu me alimento mal e tô com excesso de peso? Ou eu bebi muito ontem? Ou eu tenho... Sabe? Então, ou agora eu tenho... Agora tu me quebrou, tá, Celso? Agora tu me quebrou. Mas é verdade, Ana, a gente não consegue. É fácil, não. Dá trabalho. Dá trabalho. Mas a gente faz, ou a gente é capitã da nossa vida, ou a gente é levado para onde a maré nos leva. Tem uma frase que é de um filme bem famoso da Alice no País das Maravilhas, que fala isso. Pra quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. Chega. Quando eu aprendi a trabalhar com metas pessoais e ter rotinas pessoais para chegar até ali, dá um trabalho. Eu acordo 5 horas da manhã, acordo 4:30 da manhã para poder produzir aquilo que eu preciso. E essa questão da rotina, ontem eu estava conversando com uma amiga sobre isso. A questão da rotina
eu sou uma pessoa que adoro a rotina. Eu também. Eu tenho rotina e olha só, isso é até uma coisa engraçada, porque se algo sai fora da minha rotina, eu me sinto estranha. Uhum. Por exemplo, esses dias eu ia ter uma reunião à noite e daí eu passei o meu beach tênis, que eu pratico à noite, pro horário do meio-dia. Isso me quebrou. Parecia que eu tava fazendo alguma coisa de errado no meu dia, porque o meu dia, ele acontece exatamente igual. Claro, né, que acontecem coisas inesperadas durante o dia, a gente molda uma coisa ou outra, claro. Sim. Mas existe uma rotina a ser seguida, sabe? E é muito engraçado quando algo sai fora dessa rotina e eu fico me sentindo perdida, assim, totalmente. Pô, Ana, e não tem como você ter sucesso sem rotina. Uhum. Como é que você vai acordar? Um dia eu acordo às 9, outro dia eu acordo às 7, outro dia eu vou chegar na empresa, eu não sei o que fazer. Eu pego empresários, Ana, que não sabem montar a sua agenda. Até que a pessoa tenha, principalmente depois desse boom que deu de empreendedorismo, né, internet e tal, as pessoas acham que empreender é viver uma vida super liberal. E não é. Tu tem muito mais regras do que quando tu trabalha de colaborador numa empresa. Tu tem uma rotina muito mais puxada. Tu tem uma carga horária de trabalho muito maior. E se você quiser ser empresário de sucesso, trabalhe muito mais do que você trabalhava antes. Mas muito mais. Muito mais. Uma das coisas que eu acredito, que eu gosto muito, é planejar a minha semana. O que eu vou fazer na minha semana? Porque se eu não planejo, eu vou seguindo apagando incêndio. Apagando incêndio, essa é a palavra. Apaga incêndio o tempo todo, aí eu vou ver, eu não cresci, eu não tenho meta, eu não sei onde eu estou chegando, eu tenho problema, o funcionário chegou atrasado. Então, se eu não tenho uma rotina... Isso te acaba emocionalmente também, né? Acaba eu me sinto, porque eu vou ticando. Eu fiz, aí eu me sinto aquela angústia que eu tinha de achar que eu tinha um monte de coisa para fazer, eu vejo que tá legal. E eu tenho uma coisa na minha vida, Ana, 2 coisas que eu acho que vai ajudar bastante gente que vai ouvir isso. A gente não pode ser bom, a gente tem que ser ótimo. O bom é zona de conforto. Tá bom assim, a minha empresa tá boa assim. Não, a empresa não pode ser boa. A empresa tem que ser espetacular. E tem que ser muito trabalho, mas tem que ser leve, Ana. Quando ela não tá leve, tem conflito, tem coisa errada, ou não tem processo adequado, ou tem pessoas inadequadas, ou não tem processo de feedback, ou a empresa não... Então, se a gente tem uma rotina adequada, ela tem que ser leve, tem que ser prazerosa. Ô Celso, o que, na tua visão, um empresário ele precisa ter ou ele precisa fazer para alcançar o sucesso? Primeiro é saber onde ele quer chegar. Se a gente não sabe onde quer chegar, como você disse... Isso é uma coisa que eu fiz no processo de coaching que funciona. Você não tem noção. Tu coloca numa folha, gente. É difícil quem faz isso, tá? Coloco numa folha, eu vou fazer um recorte de revista. O que eu quero? Eu quero uma casa nesse estilo. Eu quero um carro nesse estilo. Eu quero viajar para tal lugar. Eu quero praticar tal atividade física. Eu quero construir uma família nesse formato. Tu coloca isso num mapa físico e tu coloca do lado da tua mesa do escritório. E olhe sempre. E olha. E fale todos sempre. Os dias para aquilo ali. E profetiza. Isso. O poder, aquilo ali que eu quero. O poder das palavravas. Gente, acontece. E uma outra coisa também que é muito importante a gente fazer... Tô até arrepiado com isso. E que a gente não faz, tá? Né? É agradecer aquilo que a gente conquistou. A gente nem se dá conta das coisas que a gente quis fazer. Ano retrasado? Foi ano retrasado, eu e o Ricardo, a gente fez um mapa dos sonhos, colocamos tudo ali, e a gente fez um outro mapa onde a gente escreveu qual é a situação da empresa agora, qual é a situação que eu quero chegar, quantos colaboradores eu tenho, quantos eu quero ter, qual o meu tamanho físico hoje, qual o tamanho físico que eu quero fazer. Final do ano a gente vai ver. O que tu quer se desenvolver pessoalmente, Ana? Eu quero aprender a praticar um esporte, eu quero aprender a tocar um instrumento, falar uma língua nova. Ana, isso é ser capitã da vida. No fim do ano, tu pega aquela lista ali. É isso. Um ano, gente. Tu pega aquela lista e tu diz, o que disso aqui eu consegui conquistar? Que era meu sonho há um ano atrás. Às vezes, quanto que tu queres ganhar?
Eu Até quero isso. ganhar, sei lá, 30 mil reais. Uhum. Nossa, mas 30 mil é um número muito alto. Bota ali no papel. Ana, você está falando uma coisa que eu vejo isso, vou falar uma palavra frequência energética, ou quando a gente começa a sentar em mesas de pessoas grandes, pessoas que, por exemplo, se eu quero ganhar 30 mil reais, como você falou, e eu começo a sentar em mesas de pessoas que ganham 100 mil, 200 mil, 300 mil por mês, você começa a ver se eles podem, eu também posso. Sim. E aí você começa a mudar a sua régua de comparação. Porque quando você fala, quero ganhar 30 mil, legal, ótimo ganhar 30 mil. Mas você pode sonhar com coisas maiores. É muito, mas começa a andar. Muito comparado com a quê? Né? Começa a andar com gente, Ana. O meio, olha só, isso é muito doido, meu. O meio nos influencia. 100%. Não, eu não sou influenciável. Influenciável, não dá para não ser influenciável. Então, fique esperto. Uma coisa que eu tô atento hoje, muito atento, é as mesas que eu sento e as pessoas que sentam na minha mesa. Ô Celso, isso é uma coisa bem legal de gente trazer aqui para essa mesa, porque uma outra situação em que eu tinha preconceito em relação a isso. Porque eu sempre pensei que, não, eu não sou influenciável. Eu jamais vou deixar de andar com pessoas tal, porque elas têm algumas atitudes que não me influenciam. Influenciam. A gente fica muito parecido com as pessoas que a gente convive. É claro que tem pessoas que a gente traz da nossa vida, que vem lá da infância, às vezes até familiar, que tu tem um apego emocional, que tu tens um carinho, e que tu não vai excluir ou deletar essas pessoas da tua vida. Mas tu precisa conviver com as pessoas que tu queres viver uma vida parecida com aquelas. Não só em relação a dinheiro, tá? Porque quando a gente fala sobre isso, as pessoas veem logo, que interesseiro, vai fazer amizade por interesse. Não, não é isso. Tem uma situação que aconteceu até na minha vida que um ciclo de pessoas e que tinham alguns comportamentos que eu não queria pro meu futuro. Eu não faço. A pessoa faz. Mas não tá fazendo pra mim, então tudo bem. Não. Não tá tudo bem. Esse é um grande erro. Eu seria essa pessoa? Eu quero ser essa pessoa no futuro? Não. Não, é isso aí. Então, por que eu tenho que ficar o tempo todo... Se eu ficar o tempo inteiro dentro desse ciclo, eu perco a oportunidade de caminhar com pessoas que têm os mesmos propósitos que o meu. Isso mesmo. Né? Isso mesmo. E quando a gente fala daquele pilar da vida, da roda do Volt, a gente tem o pilar financeiro. Sim. Ok, eu vou modelar algumas pessoas. Mas, por exemplo, se eu quero emagrecer, Ana, eu não vou andar com pessoas gordinhas, que têm hábitos de comer muito. Porque se eu ando com as pessoas que têm hábito de comer muito, eu vou engordar também, né? E a gente se influencia. E uma coisa importante que você falou, quando a gente diz sim para algumas pessoas, para ambientes que nós temos que andar, que é o nosso propósito, é o que a gente quer, a gente tem um mapa da vida, a gente quer escolher coisas assim, eu tenho que dizer não para algumas pessoas. Claro que eu não vou escolher pessoas muito próximas, eu posso ir às vezes. Eu não tenho que estar com tanta frequência naquele lugar. Eu posso frequentar menos vezes. E isso quando eu comecei a observar isso, que as pessoas me influenciam. E não é só as pessoas, é o que eu escuto de música, é as notícias que eu vejo, que eu escuto, através do que eu escuto, através do que eu vejo. Né? Então, notícias ruins te influenciam. Muito, muito, muito. Inclusive, isso é algo que eu parei muito de assistir, por exemplo. Alguns jornais que não são locais, que são jornais, né, de outros estados e tal, com notícias que me abalam psicologicamente, mesmo que de forma involuntária, eu me sentia um pouco mal com aquilo ali, e que eu não poderia fazer nada a respeito. Sim. E se tu tens o hábito de consumir esse tipo de conteúdo, tá? Tu começa a consumir com mais frequência. O que eu fiz? Eu vou parar de seguir essas páginas nas redes sociais e eu vou escolher um jornal pra eu tem que escolher as coisas, até Instagram, até grupo de WhatsApp. O que eu tô
O que eu estou olhando Sim. no WhatsApp? O que eu estou olhando no Instagram? O que eu estou olhando no Facebook? Também influencia. É uma coisa que muitas pessoas fazem isso. Grupo de amigos, por exemplo. Principalmente, assim, mulheres. Tem muito isso, né? É um grupo de amigos. Tem 4 amigas ali naquele grupo. Uhum. Aquele grupo não serve pra mais nada além de falar da vida dos outros. Nada. E aí Exclui isso da tua exclui. vida. O que a gente tem de mais precioso é o tempo. E o tempo que a gente perde, porque é realmente uma perda de tempo, nesses grupos que não te levam a nada, que não te trazem nenhuma informação relevante, que não te ensinam nada, esse tempo é precioso. É um tempo que tu poderia estar utilizando para fazer uma leitura, porque se tu fala pra pessoa assim, ó, lê um livro. Eu não tenho tempo de ler livro. Poxa, mas não tem tempo de ler livro? Quando eu tá escuto perdendo tempo isso, ali no grupo não, do WhatsApp. você não tem tempo, mas nós temos o mesmo tempo, que são 24 horas por dia. Eu não tenho tempo ou não tenho interesse. Eu não estou priorizando. E quando a gente traz isso para dentro da empresa também. Sim. Olha só, quantos funcionários perdem tempo olhando o Instagram, olhando o Facebook, olhando e-mails, olhando informações que fazem com que ela perca tempo e produtividade. E tudo isso que a gente está falando aqui, né, em relação ao que o empresário precisa ter para ser um empresário de sucesso... Faz parte? Isso faz parte. Faz parte. Então, o tempo que eu perco nessas atividades que não somam em nada na minha vida, pelo contrário, só me diminui, eu poderia estar utilizando para outras coisas. Não só investimento de tempo, mas investimento financeiro também. Porque é uma coisa que eu vejo muito de pessoas que chegam pra mim aqui na agência, a gente conversa. Num primeiro momento, eu converso muito com um cliente novo, com um lead novo, sobre negócio. Qual a expectativa? O que tu queres pro futuro? O que tu pensa? A pessoa fala, já vem com aquele medo, né? Eu não quero investir muito em marketing. A pessoa sabe que precisa investir, mas não quer investir muito. Eu vou dar uma olhada no Instagram da pessoa. Final de semana, a pessoa numa lancha lá, tomando uma espumante de R$1.000. Aí acha que R$1.000 de tráfego pago é muito. Então, peraí, qual é a importância que a tua empresa tem na tua vida? Sim. Não é porque tu não tem dinheiro para investir, é porque as tuas prioridades, elas estão invertidas. Exatamente. Porque no meu entendimento, primeiro eu preciso fazer o quê? Construir a minha empresa, porque ela vai me trazer frutos para que eu construa a minha vida pessoal baseada em cima disso. Eu acredito que seja uma forma de sucesso, é saber onde a empresa quer chegar, colocar as pessoas adequadas, engajadas. Colocar pessoas adequadas, como é que eu faço isso? Crie um processo de contratação. O que eu vejo nas empresas? Eu tenho uma vaga para vendedor. Chama o meu primo. Isso. Qualquer eu tenho um primo para te indicar. Qualquer um. Aí, o que acontece? Passa-se um mês, o cara tá vendo o Instagram, não tá vendo, não tá olhando e não tá engajado. E às vezes uma pessoa não engajada ou que ela é uma laranja podre, que pode estragar todo o seu clima organizacional. Isso aí aprendi contigo, hein? Demora para contratar e demite rápido. E demite muitas vezes, como quando era gestor de outras empresas, eu falava assim, Ana, não, deixa que eu arrumo a pessoa, deixa que eu corrijo a pessoa. Não corrige. Não corrige. Você não corrige. Eu me considero um bebezinho dentro do empreendedorismo, né? Porque a gente muito jovem ainda, a empresa é muito, muito jovem, mas eu gosto muito de ler. Muito. Eu leio coisas aleatórias. O Ricardo, às vezes, até ri de mim. Meu Deus, o que tu tá lendo aí nesse teu iPad? É uma coisa nada a ver. Eu gosto muito de ler. Eu leio muito sobre gestão de pessoas, porque é algo que eu tenho dificuldade extrema. Então, se eu tenho dificuldade extrema, eu vou buscar conhecimento, né? Sim. E uma coisa que eu aprendi nesse pouco tempo que eu tenho de experiência de empreendedorismo, é que não adianta tu contratar uma pessoa que tenha um mega conhecimento se a pessoa ela não tem o perfil para aquela vaga. Posso pegar isso? Uma das coisas que a gente precisa identificar numa contratação é que você falou, um ponto que a gente não agradece. São pessoas que têm gratidão pelas empresas que trabalharam. Porque se ela não teve gratidão lá,
ela não vai ter na sua empresa também. Uhum. Não adianta ser um exímio técnico. Não adianta, antigamente, há um tempo atrás, as empresas contratavam pelo perfil técnico, que chama de hard skill, não é isso? Sim. Hoje em dia não, hoje em dia é soft skill. Se a pessoa não tiver o soft skill, que é a parte emocional adequada, o técnico você ajusta, o técnico você ensina, mas você não vai conseguir mexer em caráter, né, em ética. Então, uma das coisas que eu busco em processo de contratação é fazer perguntas para saber quanto aquela pessoa foi grata nas empresas anteriores. Porque senão a gente vai correr um grande risco de não ter pessoas engajadas. Mas também o gestor, às vezes, ele escolhe pessoas parecidas com ele, né? Então, e às vezes a gente tem que ter pessoas diferentes da gente, com perfis diferentes, porque, por exemplo, eu sou um bom comercial, eu tenho um perfil analítico, mas então às vezes tem que ter alguém que veja que tenha mais perfil de buscar dados, ser mais detalhe. Eu vejo um macro, e tem que ter alguém que às vezes que tem que ver o micro para mim. Sim, então, para poder ter um equilíbrio dentro da organização, né? Em relação a perfil, em relação à personalidade, para poder equilibrar o ambiente mesmo. É tanta coisa, Leandro, que a gente tem que ver, mas... Falta tempo, né? A gente tem que ver, mas a gente tem que ter a rotina adequada. Uma coisa que eu percebo muito nas empresas elas não têm um organograma. As pessoas às vezes estão exercendo funções que não sabem, ou funções que estão assumindo várias funções, sabe aqueles bombril, né? Que fala bombril, que assume um monte de coisa. A gente percebe, por exemplo, quando você pega diretor entrando na função do outro diretor, vendedor entrando na função de outro. A gente vê as pessoas um organograma não definido. Então, isso é uma das coisas que eu pego muito. Para a gente adequar uma empresa de sucesso, a gente tem que ter um organograma, tem que ter uma estrutura organizacional adequada. Senão a gente não consegue levar para o sucesso. O papo está maravilhoso, mas a gente vai encerrar agora com um quadro aqui do podcast. Vamos lá. Que é um quadro de... uma brincadeira que eu vou fazer contigo, então, tá? Vamos lá. Eu vou te fazer uma pergunta e tu pode me responder somente com uma palavra. Tá. E tem que ser a palavra que vier na mente já logo de cara, tá? Vamos lá. Uma palavra. Amor. Um lugar. Minha casa. Um medo. Não dar certo. Tudo pode dar certo. Um momento bom. Fazer uma venda, fazer uma grande venda. Um momento ruim. A tristeza de um filho. Um orgulho. Minha família. Um arrependimento. Não ter aberto a empresa antes. Um sonho. Fazer minha empresa ficar multimilionária. Uma pessoa. Minha esposa. Eita, se ela tu tá não aqui, falasse, ela ia ficar Uau, louca. Tá vendo? Mas, ó, e foi de surpresa, foi de improviso, hein? O que te deixa feliz? Me deixa feliz ver pessoas sorrindo. O que te deixa irritado? Quando as pessoas dizem não tenho tempo, ou eu não quero mudar alguma coisa na vida. Perfeito. Esse foi o Tudo Pode Dar Certo de hoje, com o nosso convidado Celso Cecconi. Gente, se inscrevam no canal para continuar acompanhando todos os episódios do nosso podcast. Um beijo e até a próxima!